Boa noite a todos, aqui Rodrigo Barros, com mais um programa Somos Todos Humanos pela rhradio.com.br, uma web rádio que também está no podcast do SoundCloud, também está nas páginas do Facebook, do Vegas Card ou Vegas Cultural, ou Somos Todos Humanos, também no canal do YouTube Somos Todos Humanos, enfim. Em todas as plataformas você encontra todos os programas, inclusive este que está indo ao ar hoje, que traz um amigo, um colega de trabalho, posso dizer assim, porque trabalhamos na mesma empresa e pude conhecê-lo bem melhor lá, um professor, um editor de partituras, um arranjador, um trompetista, um regente de coral infantil. O cara é multifacetado e sempre ligado e muito ligado de uma forma intensa com a música e com a educação musical, né? Que é o Gessé Teixeira. Boa noite, Gessé, tudo bem com você? Boa noite, cara. Rodrigo, né? A emoção é tão grande que a gente acaba errando o nome, né? É um prazer poder estar aqui, né, nesse programa de entrevistas, né? E, e ainda mais sendo entrevistado por você, né? Que é o suprassumo do conhecimento musical. Você sabe que da minha admiração que eu tenho por você, né? Eu sou muito Imagina. admirador do teu trabalho, da tua competência. Você como músico, você é excelente. Você como professor, você é excelente. Não tem praticamente defeito nenhum, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado você por ter aceitado, né? Eu te convidei ontem, já estamos fazendo a entrevista hoje. Eu não faço pauta, a gente vai conversando. E a intenção do programa Somos Todos Humanos é sempre mostrar o lado humano das pessoas, por detrás de todos esses talentos que eu citei, que o Gessé tem. Existe um ser humano muito bom, uma pessoa boa, de bom coração, que sempre se preocupa em ajudar o próximo, enfim. Gessé, você sempre foi músico desde criança. Como foi a sua infância com a música? Você já tinha essa influência por parte de sua família? Conta um pouco da sua história da infância até você chegar a decidir mesmo que você seria músico. Como foi esse processo? Rodrigo, olha, eu não tive o privilégio de ter um pai e uma mãe musicista, né? Porém, meu irmão mais velho era trompetista e dos excelentes, né? Esse meu irmão mais velho tem idade para ser meu pai, inclusive eu tenho um sobrinho mais velho do que eu. Mas assim, eu agradeço muito a Deus e aos meus pais, que já estão em memória, né? Porque eles sempre colocavam em casa vinil e de músicas de qualidade, né? Músicas que, além de trazer reflexão, algo para se refletir, ainda tinha qualidade musical para se ouvir. Então, aquilo foi me despertando, né? Porém, o que mais me despertou, eu lembro até o ano, foi no ano de 1980, numa casa que a gente morava em Cosmópolis, na frente da rodoviária. O meu irmão mais velho já tinha 30 anos, eu tinha 7 anos, e ele veio nos visitar e pegou o trompete dele, colocou a cadeira na área e ficou tocando ali. E aquele som que era reverberado pelo eco ali, daquela área que era ampla, aquilo me deixou apaixonado. E ele tocava os temas ali, ele curtia, ele tocava, a melodia era como se ele estivesse sendo acompanhado por uma grande orquestra. E aquilo ali foi entrando na minha mente, no meu coração. A partir daquele dia ali, eu decidi que eu seria um músico e que eu iria ser um trompetista. Em Só que 1980, você tinha quantos anos? eu tinha 7 anos. Só que o problema é que eu comecei a estudar música já com uma certa idade mais avançada, né? Aos 17 anos. Quer que eu continue ou tem mais alguma pergunta? Não, eu tô ouvindo a sua história, né? É legal que sim, você pulou dos 7 para os 17 ali, você nem estudou música, você apenas apreciou música, então. Exatamente. Através daquele som que o meu irmão José Francisco estava tirando ali na área de casa, ali eu fiquei apaixonado por música, ali eu fiquei impressionado com aquele timbre do trompete, né? E com aquelas melodias. Ele tocava jazz, ele tocava
música popular brasileira, ele tocava blackout, samba, né? Ele era músico carnavalesco e, inclusive, tinha uma embocadura fora do comum. E ele tocando aqueles temas de jazz, temas de música popular brasileira, aquilo foi me trazendo assim me instigando, né? E Eu me senti muito instigado. seu irmão não teve vontade de ensinar o irmãozinho? Ah, mas aí surgiu um problema. E eu não culpo ele, né? Porque o que acontece? Quando eu tinha 11 anos, 4 anos depois, ele voltou, ele veio morar na mesma cidade que a gente. E ele assumiu a banda da cidade. E um dia ele chegou em mim com um sax tenor e ofereceu me ensinar. Só que você sabe como que é irmão, né? Irmão é muito brincalhão, não estou aqui queimando a imagem dele, não. Eu tenho maior respeito, maior consideração por ele. Mas ele tinha umas brincadeiras que eu ficava chateado. Ele dava umas, vamos dizer assim, uns beliscões na minha perna, tudo de brincadeira, mas que eu ficava incomodado com aquilo. Aí ele veio me oferecer, eu fui muito mal educado, né? Eu peguei e simplesmente falei: você vai me ensinar? Você é isso, você é aquilo. A partir daquele dia ali, eu perdi a oportunidade. O erro foi meu, apesar que eu era um pré-adolescente, mas a criança tem que aprender a ter educação, né? Principalmente já é um pré-adolescente, tem que ter educação e respeito aos mais velhos, né? Mas eu me identifico muito, porque eu tenho os meus dois irmãos, são mais velhos do que eu, não, a diferença de idade não é tão grande como a que você citou, mas nós, enquanto estudantes de música, ou se tivesse que ensinar alguma coisa para meu irmão, ou ele ensinar alguma coisa para mim, até hoje, cara, sai faísca, manja. A gente se respeita, a gente se ama, mas negócio entre irmão parece que na área da educação não rola. Não sei você. É difícil, né? Porque é muito complicado. Eu era fã do meu irmão. A verdade é que eu era um fãzaço dele e ainda sou, né? E eu tinha o maior prazer de ver ele tocar, né? Ele é uma influência, né? Inclusive, apesar dele não ter me dado aula, ele me deu a ideia exata de como se escrevia uma introdução, um arranjo. Eu comecei a tirar música de ouvido e eu fazia assim sem orientação nenhuma. Tudo de ouvido, tudo de aquela palavra que tem que é o músico teórico e o músico intuitivo, né? Tudo de intuição. Aí ele me orientou que uma introdução tem que ter 4 compassos no mínimo, que seria mais interessante 4 compassos, de 4 em 4, né? Que é aquela ideia da frase, né? Da sentença. E aí ele me deu a ideia da grade, de escrever partitura em grade. Então, assim, algumas coisinhas bem mínimas, mas que me ajudaram, né? Porém, infelizmente, eu não tive esse prazer de ter estudado com ele, porque se eu tivesse estudado, eu teria crescido muito mais, porque ele era um excelente trompetista, né? Mas na igreja, começou na igreja, tinha um maestro lá, o maestro Mauro de Almeida, que faleceu o ano passado, infelizmente, de Covid, né? E eu fui até ele e ele propôs me ensinar. Aí eu quero Aí fazer uma homenagem. então, só fazendo um parênteses, então com 17 anos foi que você procurou esse maestro e começou a estudar de verdade. Exatamente. Até então, eu nunca tinha tido contato com. Eu pegava o violão e ficava brincando com uma corda sem saber que nota que era, mas eu tirava a melodia ali. Tudo assim, intuição, né? Escuta, Mas, uma outra pergunta que tem a ver com essa fase, né? Acho que todo músico passa um pouco por isso. A sua família, quando você tinha 17 anos, já estava começando a botar uma pressão para você trabalhar, né? Como é que foi isso também, assim? eu trabalhava. Só que eu trabalhava do meu jeito, né? Porque eu sempre fui muito tímido O que você para correr fazia? atrás. Qual era o seu trabalho na época? Olha, a gente vem de uma família de trabalhadores, né? Você vê que o meu pai ele era da fazenda, meu avô tinha uma fazenda, e os irmãos dele todos iam para a roça trabalhar. Era no trabalho duro mesmo. Plantava o E quê? plantava café, né? E ordenhava vacas, essas coisas aí. E o meu pai carregava um balaio, né? Não sei se esse é o nome que se diz, nas costas, com 14 anos, de 90 quilos.
subia o morro, em Minas Gerais, né? Descia o morro cheio. Então, assim, a gente é de uma família de trabalho. São agricultores, então, a maioria é agricultor, trabalho de agricultura. No caso, assim, meu pai, né, e os irmãos dele eram agricultores. Agora, no caso, cidades, né, trabalho de cidade é o quê? Servente pedreiro, essas coisas aí. Então, eu fazia biquinho, né? Mas eu nunca trabalhei até então numa tecelagem, porque na época o que era em voga, o trabalho em Cosmópolis, a região, inclusive aí em Americana, né? Não, você não está em Americana, você está em Nova Odessa. Eu estou em Nova Odessa agora. Nova Odessa. Inclusive, a Americana era o trabalho, o setor têxtil, né? Sim. E então, assim, o pessoal ia com 16 anos, 15 anos, já ia para Novac, Santista, trabalhar, né? Tá, mas E aí eu tinha, você chegou para tua família e falou, quero estudar música, não vou mais trabalhar na roça, não, vou estudar. O que aconteceu não, dentro de casa aí? escuta só, eu não trabalhei na roça, tá? Não que eu tenha alguma coisa contra a roça. Era trabalho de servente pedreiro, né? O que acontece? Com 14, com 17 anos, eu fui para a igreja, né? E lá e aí eu agradeço muito à igreja, a Deus, né, por essa oportunidade, né, de poder ter começado até de certa forma tarde, porém tarde não, assim um pouco a idade um pouco mais avançada, porém não tarde, né? E aí mesmo fazendo esses bicos aí, eu estava estudando, eu ia na igreja, fazia as aulas, né? Mas antes, voltando no tempo, eu cheguei no professor Mauro e falei, Mauro, eu quero aprender música. Aí ele falou assim, vai no outro professor de música, olha aí a lição que eu aprendi. Nunca diga não para um aluno, né? Eu fui no outro professor, que era muito competente também, que já faleceu, que Deus o tem em bom lugar, né? E eu falei, Marcos, eu queria aprender música. Ele falou, olha, as inscrições já acabaram, não tem mais jeito. Se eu tivesse ido pela resposta do Marcos, hoje, eu não ia escrever partitura, eu não ia compor, não ia fazer nada, nem ia ser um profissional da música. Né? Mas aí o que acontece? Eu fui no Mauro, falei, Mauro, o Marquinho falou que acabaram as inscrições. Aí o Mauro pegou e falou, olha, vai lá em casa, aquele jeitão dele, né? Aí eu ia. Para que ele falou, né? Era todo dia enchendo o saco do Mauro. Chegava lá, ele era caminhoneiro, né? E esses trabalhos nas igrejas eram voluntários. O pessoal geralmente tinha as profissões e fazia um trabalho voluntário para a comunidade, para Deus, né? E aí eu ia lá todo dia encher o saco do meu querido professor. Todo dia, todo dia. Aí ele começou a me ensinar o Bona, e como na época não tinha aquele conhecimento técnico, né? Ele me passou o Bona e os hinos da igreja, né? Apenas, sem método. As escalas, o instrumento e tal. Mas eu agradeço muito a Deus e ao Mauro por isso, porque se não fosse essa oportunidade, né? Hoje eu não, como eu já havia falado, estou sendo até repetitivo, né? Hoje eu não seria músico. Mas assim, o que acontece? Eu ia levando paralelo. Eu estudava no colégio, fazia algum bico, né? Que não era direto também, porque nem sempre eu tinha um bico para fazer. Mas eu pegava o material, e aí eu deixo um conselho para quem está assistindo. Eu posso dar um conselho aí, Rodrigo? Lógico. Eu deixo um conselho para você que está me ouvindo aí, seja a idade que você tiver. Nunca desista. Se alguém chegar em você e falar assim, acabou a matrícula, corre atrás, vai para outro meio, procura. Você vai conseguir. O sol está aí para todos, você tem que acreditar. Né? Aí o que acontece? Eu acreditei no meu sonho. E eu ouvi também críticas, até de familiar. Eu não estou aqui falando mal dos meus parentes, nada disso, mas é normal. Isso pode acontecer, mas isso aí você tem que pegar como um incentivo, como uma. Tipo aquelas pedras, né, que te jogam, que você junta e faz uma montanha para você subir nela. Né? Porque se você crescer sem barreiras, você não vai crescer. A vida é feita de barreiras para serem transpostas. Né? Então, eu tive que lutar contra muitas coisas. Eu trabalhei em refinaria de petróleo, né? E eu não tinha prazer naquele serviço que eu fazia. Meu negócio era música, eu ficava 24 horas música na cabeça. Então, eu fazia aquele trabalho lá,
mas não era bem feito, não tinha prazer. Por isso eu digo para você que está assistindo esse programa eu quero parabenizar o Rodrigo, porque esse programa vai colaborar com muitas pessoas, né? Você que está aí querendo, eu vou ser médico por causa do dinheiro. Vou para a medicina. Eu quero ganhar dinheiro. Eu vou ser um engenheiro porque ganha muito. Eu vou ser isso porque ganha muito. Não. Faça aquilo que te dá prazer. Você tem que ter prazer no teu trabalho. Porque se você tiver prazer, você pode ganhar até menos, mas você não vai ser frustrado. Agora, se você fizer um trabalho que você não tenha prazer, por isso que o que acontece? Tem médicos aí que fazem trabalho mal feito, que atende paciente mal, que prescreve remédio errado. Tem engenheiro que derruba uma obra. Por quê? Porque ele faz pelo dinheiro. Agora, quando você faz pelo prazer, pelo gosto, o dinheiro é consequência do trabalho bem feito. E aí eu estou falando uma palavra que um tio meu falou para mim, né? O dinheiro é consequência do trabalho bem feito. Então, não queira fazer... Sim. Não, então, é muito legal o que você está falando. Assino embaixo aí, nessa história de trabalhar com amor pelo que faz. Eu tive uma experiência semelhante. Eu sou formado em hotelaria, gastronomia, trabalhei com cozinha, depois larguei tudo e voltei para a música porque era aquilo que eu precisava fazer. E aquilo me gerou uma série de problemas emocionais, psicológicos, e quando eu voltei para a música, a coisa se endireitou de um jeito que está aí até hoje fazendo todo sentido, né? Eu justifico a minha própria existência pela música, né? Pela minha profissão. Então, é muito legal quando isso acontece, percebo que isso, de certa forma, aconteceu com você, né? Porque você fez essa escolha pela música, apesar de que a sociedade, em geral, tem um preconceito tanto com o agricultor, quanto com o servente de pedreiro, quanto com o músico, né? Você sofreu algum tipo de preconceito sobre a profissão que você escolheu? Rapaz, se eu te contar aqui, eu vou contar um preconceito que eu sofri. Uma pessoa chegou em mim e eu nem tinha interesse pela moça, hein? Não tinha. Nunca pensei nisso. Esse senhor chegou e falou assim: eu fiquei sabendo que você tinha interesse na minha neta para casar com ela, mas você não gostava de trabalhar. Você está entendendo o preconceito? Por outro lado, e aí esse eu vou falar. E a Patrícia não vai nem ficar com raiva de mim, mas eu vou falar. Ela pode até ficar com raiva de mim, mas eu vou falar. Se pelo pai dela, eu não teria casado com ela. A minha sogra deu apoio. Por isso que a minha sogra pode ser chata do dia que for, eu tenho o maior respeito e carinho por ela, porque ela acreditou que eu era capaz de sustentar uma família, entendeu? Então, assim, o preconceito é terrível, terrível. Só que é o seguinte, esses ignorantes aí, perdoe-me dizer essa palavra, né, que o ignorante é aquele que não tem conhecimento de algo. Mas, assim, esse tipo de pessoa não entende que a música na Grécia era a arte das mais importantes, aliada com o físico, né? E a música é algo de suma importância, tanto para a alma quanto para o intelecto humano. Alma e intelecto, né? Para tudo. O ser humano, quando ele estuda música de acordo, quando ele busca conhecer e busca tocar um instrumento, em especial um instrumento que tenha coordenação das duas mãos, os dois pés, né? No caso o piano, a bateria, se ele souber o bem que faz para o cérebro dele, todo cidadão do planeta deveria estudar música, porque a música ela traz... O que a música traz? Ela traz tudo para você, traz concentração, trabalha todos os lados do cérebro, né? Não é querendo falar difícil, mas é a pura verdade. Então, a música é a neurociência explica os benefícios que a música traz para o cérebro humano, né? Então, assim, as pessoas deveriam ter menos preconceito e deveriam ser mais inteligentes e procurar estudar música, né? A música Como eu sou professor de teoria musical na escola de música de Americana, trabalho com crianças, adultos, até idosos, e percebo tudo isso que você falou na prática, e tenho certeza que você vivencia isso também na sala de aula lá em Hortolândia, onde você dá aula, né? E vamos tentar dar um salto rápido no tempo agora. Você disse que entrou nos estudos com 17 anos ali na igreja.
aquilo ainda não era o trabalho de músico? Quando a música se tornou sustentável para você? E a partir de que momento você percebeu que precisava começar a dar aulas também para contribuir no seu orçamento mensal? Legal a pergunta. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria, em rápidas palavras, dizer para você que está aí, que gostaria de viver de música, aprenda uma coisa: nunca queira já começar ganhando. Primeiro, existe o estágio, né? E muitas vezes existe o estágio formal e o não formal. E eu tive o privilégio de ter um estágio não formal e um formal. Onde começou meu estágio? Na igreja. Comecei a dar aula ali pelo prazer de ensinar, né? E pelo Primeiro prazer de você ensinar. começou, primeiro você começou tocando na igreja, né? Depois Sim, primeiro você ficou tocando na bom, aí você igreja. foi dar aula. Não tinha um melhor, aí eu fui lá ajudar naquilo que é. Né? Mas me fez um bem, porque aquilo começou a fomentar dentro de mim o prazer pelo ensino e mostrar para mim que eu tinha condição de seguir algo mais. Né? Só que, assim, eu sempre tive o foco de seguir a carreira, sempre. Eu nunca me vi em outra profissão. Bom, dito isso, eu tive a minha primeira oportunidade como professor numa cidade pequenininha, da Zona da Mata Mineira, perto da cidade de Ubá, Minas Gerais, uma cidade conhecida como Rodeiro, onde o cantor Zé Geraldo nasceu. Já ouviu falar do cantor Zé Geraldo? Sim. E, inclusive, tem uma estátua maravilhosa dele lá, maravilhosa. E ali eu tive o privilégio de reger a banda e dar aula de prática musical, né? Prática de instrumentos musicais. Então, foi no ano deixa eu ver aqui se eu me lembro, no ano de 2000. Foi uma experiência de 2 anos, né? Porque o meu objetivo sempre foi voltar para a região onde a gente está aqui, né? Que é uma região mais próspera, uma região onde há uma efervescência cultural maior musical, né? Apesar que, pera lá, vamos entender aqui. Aquela região lá da Zona da Mata é uma região muito rica em música, porque dali saiu a música popular Nelson Ned, artista que atuou na Globo, Mauro Mendonça, pintores de quadro, Ari Barroso nasceu em Ubá, né? Então, aquela região é uma região muito profícua musical. Mas aqui parece que tem uma efervescência maior, né? Então, o meu objetivo era voltar para cá. Aí eu voltei, no ano de 2003, com o falecimento do meu pai, né? Aí eu voltei para Cosmópolis e eu tinha em vista o sonho de cursar uma faculdade, né? Eu tinha um desejo de poder ir para uma universidade, conhecer mais, né? Ter um diploma também. Eu tinha um conhecimento não formal, mas era formal, porém não tinha um canudo, né? Vamos dizer assim. Apesar que o canudo ele pode ser tudo, mas pode não ser nada. Porque canudo sem conhecimento é um papel higiênico. Perdão aí, eu sei que você é verdade isso aí, né? É um papel higiênico. Então, assim, aí eu fui para a universidade no ano de 2007, era um sonho antigo, né? Fiz um esforço terrível, Rodrigo e telespectadores. É telespectadores que fala mesmo? Ou É essa é isso, a eles palavra? estão vendo numa tela, né? Telespectadores, né? Então, assim, o sacrifício que eu fiz para realizar esse sonho não foi brincadeira, não, porque eu trabalhava em dois trabalhos, não vou dizer empregos, eram trabalhos, né? E ainda tocava em casamentos. E era uma correria terrível. Eu entrava de manhã na faculdade, pode falar o nome da Opa, instituição? pode, fica à vontade. Faculdade, UNASP, né? Universidade Adventista, Engenheiro Coelho. E aí, ouvintes, telespectadores, aí eu digo para vocês, olha o que eu fiz para concluir esse curso. Eu acordava às 6h30 da manhã, tomava um café, saía andando na rua debaixo da minha casa e andando, pegava a estrada de terra, ia para a rodovia para pegar carona, para ir para a faculdade. Olha o esforço. Todos os dias, aquele sacrifício. Aí eu terminava, né?
eu terminava a aula, as aulas se encerravam no dia, eu tinha que ir para Campinas para dar aula. E eu cheguei a sonhar, olha que coisa interessante, ó, não desista do sonho não, viu? Não desista, nada vem de graça. E eu, nesse trabalho em Campinas, dando aula de metais, no projeto social, Projeto Guri, eu chegava de tão cansado, eu sonhava, aí eu voltava, né? O aluno perguntava, o que foi, professor? Não, não é nada não. Mas não é, que era correria direto. Na hora de almoçar, eu não almoçava, eu bebia comida, né? Por quê? Porque ele estava com vontade de comer e aí você acabava comendo rápido para não chegar atrasado. Então, era um sacrifício. Nesse inteirinho, eu tinha uma big band que eu montei na cidade de Cosmópolis. Era um complemento de trabalho, E né? durante esses Então, 4 anos aí da faculdade, você fez faculdade de licenciatura em música na Unasp, é isso? Durante sim, esses 4 anos, você, de certa forma, custeava, né? Tinha que pagar uma mensalidade, teve algum tipo de bolsa? Como que foi essa parte? E aí, em que momento, pós-faculdade, você encarou essa realidade de que a música te trouxe a sustentabilidade, né, de sua vida financeira? Rodrigo, eu tive que custear em integral. Eu, graças a Deus por isso, né? Porque hoje eu posso dizer que, graças ao meu esforço, graças a Deus, e também a ajuda da minha companheira, né? Que ela me ajudou muito. Nesse período ela trabalhava para me ajudar, né? E eu tenho que ser grato. Mas eu, para me poder fazer a renda, para poder pagar essa faculdade, eu tinha que trabalhar em 3 trabalhos, que eu tinha uma big band na cidade, eu tinha que dar um projeto social e tinha casamentos, né? Aí, nesse inteirinho, eu fui dando aula, fui trabalhando, e naquele sacrifício todo. No segundo ano da faculdade, eu já poderia dar aula na rede. Aí eu fui para a rede pública de Cosmópolis, rede municipal. Ali começou a melhorar um pouco a renda, né? A coisa, só que eu tinha que fazer uma correria muito grande para a renda, dá para arcar com os compromissos, Você né? pegava os eventuais do Estado, né? Não, eu tinha fixo mesmo, Mas é, tipo, musicalização. não era concursado, era professor Não eventual era, do Estado, né? era um professor de. Não, E chama é, eventual, não é isso? eu não lembro qual que é o termo, eu sei que era constante esse trabalho, Sim. era de segunda a sexta, né? E foi muito bom, porque me ajudou a concluir o curso e melhorou um pouco, né? Até que no ano de 2012, eu fui chamado no concurso em Hortolândia. E aí, graças a Deus, melhorou consideravelmente, né? E eu sou muito grato a Deus por essa porta que me abriu, mas melhorou consideravelmente. Por isso eu digo para você, o caro colega que está nos assistindo, esse programa aqui ó, é um programa muito importante, porque isso aí, se você tomar isso aí como uma injeção de ânimo, se você colocar no seu coração isso que a gente está falando para você, você vai crescer. Todo mundo consegue, todo mundo tem uma história de vida. Ah, mas o fulano de tal é filho de papai. Até o filho de papai teve que ralar na faculdade. Todo mundo, a gente não pode se fazer de vítima, não. Ah, eu sou negro, ah, eu sou isso, eu sou índio, eu sou. Eu já ouvi isso já. Alguém chegou em mim, Rodrigo. Aí eu já. Isso aqui vai servir de lição para mais alguém aqui. Eu tinha um sonho de reger uma banda numa cidade aí. Eu não vou dizer qual que é o município. E, a meu ver, eu estava preparado, né? E eu tinha montado uma banda ali e tal, e uma banda que tinha representado a cidade. Eu achava que eu merecia uma oportunidade para mostrar meu trabalho. E uma pessoa chegou, uma pessoa da prefeitura, falou para mim assim: Gessé, sabe por que eles não te chamam? Porque você é negro, entendeu? Porque você é negro. Eu ouvi aquilo, mas não deixei me abater. Eu não sou negro, eu sou um moreno, né? Mas tem pessoas aí que a pessoa já tem uma cor de pele já mais escura, já é negro. Mas mesmo que eu fosse negro, e daí? A gente tem que correr atrás do nosso sonho e não olhar as dificuldades. Mudando um pouco de assunto, Gessé, você
em Hortolândia, desenvolve um trabalho de música nas escolas de período integral. Conta um pouco sobre como que é o seu trabalho em Hortolândia, o seu dia a dia. Como eu vejo que você é bem divertido, as crianças gostam, né, de você, elas se divertem com você, você é um cara muito alegre, né, as suas aulas. Conta um pouco o seu dia a dia, o que que você costuma trabalhar, o que que tem de mais importante no oferecimento de suas aulas para essas crianças de hoje aí de Hortolândia. Rodrigo, você como professor de música, né, é chovendo molhado com você, né? Dar entrevista para alguém que é leigo é uma coisa, agora dar entrevista para alguém que é expert é outra coisa, né? O nível é outro. A gente trabalha muito a questão da criatividade do aluno, da sensibilidade, música e movimento, né? Algumas coisas relacionadas à história da música, de acordo com a faixa etária. Enfim, busca também trazer a música que o aluno está acostumado de uma forma diferente, né? Mostrar a partida, mostrar o diferente e aproveitar o que ela traz também, né? Então, assim, eu estou aqui desde 2012, nós vamos para 9 anos, né? É uma experiência muito enriquecedora, muitos talentos que a gente vê na rede, muita gente que poderia assim, ter uma continuidade também, né? E eu fico muito feliz por um lado, e por outro eu fico triste, porque eu vejo muitos talentos assim que poderia estar mais envolvido, e não está, né? E aí eu falo o seguinte, eu acho que, já vou entrar numa questão que não é a minha, mas eu vou preferir não falar isso que eu pensei, que pensei algo. É importante que, se você viajar um pouco aí pela região, você vai ver que são poucas as cidades que têm uma escola de música municipal, né? A Americana é uma delas. Eu sou funcionário dessa escola. Nós estamos tentando reestruturar a escola para trazer um nível de excelência ainda maior. Sempre há espaço para melhoras, né? Mas é uma coisa complicada no sentido de que o orçamento das prefeituras já vem bastante debilitado com outras prioridades, vamos dizer assim. A cultura, dentre todas as secretarias, ela praticamente fica sempre em último lugar. E o orçamento que é destinado à cultura não permite um investimento desse tamanho, né? Se eu ou você, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo, caísse lá, fosse eleito prefeito de uma cidade, teria que fazer uma escolha muito difícil, porque você teria que comprometer uma parte de um orçamento de outra secretaria, que também tem suas prioridades e necessidades, para construir uma escola de música seria muito difícil que isso fosse aprovado pelos representantes da Câmara Municipal, que representam o povo ali, né, na casa do povo ali na Câmara. Então, a cultura, vamos dizer, de uma forma nacional, já perdeu um ministério que se tornou secretaria dentro do Ministério da Cidadania. No governo Bolsonaro houve essa queda, vamos dizer assim, por conta de algumas coisas comprovadamente erradas que foram feitas dentro do ministério, né? O Bolsonaro, de certa forma, quis bater de frente, acreditando que isso fosse um movimento mais de esquerda, porque ele vive contra a esquerda. Não vejo como é, isso como positivo, porque essa divisão polarizada na cultura não deveria existir, porque cultura é cultura, independentemente do viés político. E aqui no Brasil a coisa descambou para esse lado, né? Agora, dentro dos municípios, a questão é realmente financeira. Por quê? Existe um hospital para finalizar, existem ruas esburacadas, existe casa que está alagando lá no bairro tal que precisa reformar, a parte lá de encanamento, existe escola para reformar, escola municipal de ensino básico, fundamental. Então, tudo isso na ponta da caneta ali do prefeito está antes da cultura, está antes da orquestra, da escola de música. Mas isso é cultural dos governos da atualidade. Isso não é uma coisa que acontecia, por exemplo, há 20 anos atrás. A escola de música tinha muito mais vez do que hoje, por exemplo. Então, a tendência é ir diminuindo,
a indústria fonográfica, de certa forma, contribui para a massificação e deterioração, é assim que fala, dessa questão musical, porque colocam no mercado apenas músicas, vamos dizer, com um valor cultural duvidoso, né? Vamos dizer que dessa forma, para não ofender, eu não sou contra o pagode, o sertanejo ou coisas desse tipo, o funk, mas a gente percebe que de um tempo para cá, os outros estilos perderam completamente espaço na indústria fonográfica, o que gerou na cabeça das pessoas esse problema que é cultural. Quer dizer, a cultura não é mais importante para a cultura. Não sei se eu fui claro no que eu acabei de dizer, né? Meio redundante, né? A cultura não é mais importante para a cultura de uma sociedade. Então, assim, é muito triste. Existe uma lei de 2008, foi assinada pelo ministro da Cultura na época, era o senhor Gilberto Gil, o governo federal era o presidente Lula, e essa lei dizia, ela diz, inclusive, se você for procurar lá, é uma lei de 2008, eu não sei o número da lei exatamente, que todas as escolas de ensino fundamental deveriam ter aulas de música. Todas. Agora eu te pergunto, além de Hortolândia, que tem escola integral aqui na região, você conhece alguma cidade que no ensino fundamental, na escola básica, tem aulas de música? Eu não conheço. Você conhece? Deixa eu falar para você. Nessa questão aí, Hortolândia É está campeã. na frente, milhões, zilhões na frente, né? E realmente é algo assim a se pensar, né? Tem uma lei que não é obedecida, né? É Então impressionante você isso está aí. falando que Hortolândia poderia ser melhor e tal. Desculpa falar dessa forma, não estou criticando, assim, eu acho que todo mundo, inclusive eu, posso ser melhor do que eu estou sendo, isso é óbvio, tudo poderia ser melhor. Mas se a gente comparar a Hortolândia com as cidades vizinhas, Hortolândia é um paraíso musical. E Eu sabe disse por assim que... quê? Sabe por quê que Ah, Hortolândia é um paraíso musical? Porque tem Gessé Teixeira na sala de aula, dando aula para a porque tem, criançada lá. porque tem Rodrigo. Mas É, então. assim, ó, eu não disse que tá ruim. É que a gente, como sonhador, a gente sempre quer mais. Isso Eu é normal, entendi, né? é claro, não, em nenhum momento eu disse que você falou que tá ruim, não. É que você disse que poderia ser muito melhor e tal. Na verdade, tudo poderia ser muito melhor, claro, mas em comparação com a realidade aqui da região, a gente está bem. E a gente tem Gessé na sala de aula, com alegria, levando música para as crianças, o que faz a diferença. Por que, na tua opinião, a música faz a diferença dentro da escola básica? Olha, a música é aquela questão, né? A gente falou no início, que tem a questão de trabalhar o indivíduo no todo, né? A questão do cérebro, por exemplo. O indivíduo que estuda música, ele tem o cérebro mais ativo. Deixa eu mudar, tirar um pouco o lado da neurociência, tá? Eu Ah, quero que você me fale sobre a sua experiência com as suas crianças, como elas foram transformadas pelas suas aulas. então, olha, você, você percebe a relevância de algo quando você chega na escola, no pátio da escola, as crianças já chegam e já ficam assim com aquele olhão assim. Você tem essa experiência, você sabe como que é, né? Eles ficam querendo comer. Eles comem música com o olho e com o ouvido. Dá para entender uma coisa dessa? Coisa interessante, né? Pelo prazer que eles têm. Vai ter aula de música hoje? Às vezes é o dia que você não vai pegar aquela turma, mas eles já querem. Ah, não vai ter? Ah, que pena. Ah, você só dá aula para tal turma. Aí você vê a relevância que tem o seu trabalho, né? Quando tem, por exemplo, o foco não é a apresentação, o foco é você trazer a sensibilidade musical para o aluno. Mas a gente acaba fazendo a apresentação, é uma consequência do trabalho. E quando tem a apresentação, aí você percebe o prazer que aquela criança teve durante o tempo todo de preparo, naquele dia. E o O orgulho prazer das de ser. famílias, né? O orgulho das famílias que vão lá assistir, né? Exatamente. Aí você percebe, poxa, a criança pensa assim, mesmo que ela não diga nessas palavras, ela diz, eu tenho uma relevância, eu tenho um valor, né?
olha, eu estou apresentando, que seja na sala de aula, quando ela pega uma flauta doce e toca ali em conjunto. Tem essa questão também de trabalhar o conjunto no todo, né? A socialização, a interação de aluno para aluno, aluno-professor. Né? Aí eu digo uma coisa, tem professor que não gosta de ser chamado de tio, né? E eu não estou nem aí, pode chamar de tio, chama de professor, não tem problema, porque eles têm o prazer, né, de ver a paixão na vida da gente. Por isso que o professor tem que ter paixão naquilo que faz. Né? Ô, Gessé, partindo para uma questão mais prática, no último ano nós passamos a, por uma pandemia, obviamente, que afetou a forma com que nós interagimos com os alunos. Qual é o prognóstico aí, né? O que você espera se a gente tiver que continuar dando aula à distância? Que prejuízo ou de que forma nós vamos conseguir fazer isso? Quais são os desafios que você enfrentou ano passado, que você ainda vai precisar enfrentar enquanto estiver fazendo as aulas de músicas à distância? Olha, Rodrigo, se eu disser para você que dar aula online é o essencial, vamos dizer, essencial, né? É o mais aceitável, se eu disser para você, eu não acho. Porém, dá para fazer um trabalho, né? O ano passado, a gente estava aprendendo como ainda estamos aprendendo. Mas, assim, eu percebi que houve alguma coisa de ganho. Né? Agora, nada como você dar aula presencial. É algo muito mais dinâmico, mais prazeroso, você curte mais. Porém, nós estamos numa pandemia, né? Existe o fator risco aí. Esse vírus aí não está para brincadeira. Infelizmente, até o nosso prefeito, e aí eu aproveito, mando melhoras, que Deus o abençoe, que ele se recupere logo, né? Então a gente vê que esse vírus ele está aí. E muitas vezes a gente só aprende a entender o perigo quando pega um parente da gente, né? Quem pegou 2 irmãos meus aí, 2 contraíram essa praga aí. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De se proteger os alunos, os pais, né? Então, eu não sei como que vai ser, se vai voltar logo, completo, com carga completa ou não, mas a minha perspectiva é que, a partir do ano passado, a experiência que a gente teve, a gente possa fazer um trabalho melhor esse ano, seja online ou seja presencial, né? Mas eu acho assim que a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor esse ano, apesar que no ano passado também não foi ruim, né? Foi um Sim. trabalho feito com amor, um trabalho bem feito. Inclusive, a gente participou da mesma equipe, né? E aproveito até para parabenizá-lo, né? Aprendi muito com você esse ano que passou. Né? O Gessé, partindo para um final aí da nossa entrevista, né? Eu sempre faço uma pergunta no final, que é a mesma pergunta para todos os meus entrevistados, né? Que é relacionado com o tema do programa Somos Todos Humanos, né? A gente viu aí que o Gessé é uma pessoa que tem uma força de vontade, digamos assim, ele se apaixonou pelo trompete quando era criança, foi buscar o conhecimento com 17 anos, no meio de tudo isso, trabalhou ajudando lá como servente de pedreiro, trabalhou até, de repente, alguma vez ou outra, ajudando a família lá na agricultura, depois trabalhou dando aulas de trompete na igreja, foi voluntário na igreja, trabalhou no projeto Guri, né, que fez casamentos, agora está trabalhando na sala de aula. Você vê que é uma pessoa que tem um esforço e que, principalmente na fase da faculdade, fez um esforço descomunal para conseguir ter o sustento, ao mesmo tempo pagar as mensalidades ali, pegava carona para ajudar e tal, um esforço assim, quase praticamente extraordinário, vamos dizer assim. Chega, o que é extraordinário é aquilo que não é comum do ser humano, né? Foge um pouco da lógica da coisa. O cara foi atrás mesmo, né? Nesse ponto, eu realmente defendo a meritocracia, mérito seu, né? Tudo que você conquistou, certamente, porque não se abateu com as dificuldades.
mas tem alguma coisa em você que tem em mim, que tem em todo mundo, que é esse lado que nos faz iguais, né? Que a gente é ser humano, a gente tem coração, cérebro, espírito, alma, emoção, razão, é tudo praticamente a mesma coisa. Obviamente que as nossas percepções são diferentes, mas somos seres humanos, né? Mas o que que te faz ser humano, Gessé? Legal a pergunta, bem filosófica, né? É interessante, você falou das diferenças, né? O que te faz um ser humano? É você saber conviver com os diferentes, saber ouvir e saber falar também. Entender que não é porque o fulano A tem um posicionamento diferente do ciclano B que eles têm que ser inimigos. Eu acho que existem coisas muito mais fundamentais do que simplesmente pensar igual. É o que você falou, é o humano, o lado humano, é você respeitar, é você dar um pão para quem está com fome, é você dar uma água para quem está com sede, é você dar uma palavra para quem precisa de ouvir uma palavra. Muitas vezes a pessoa está precisando só de um abraço. Você não tem que olhar se ele é diferente de você, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é negro, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre. Você tem que olhar que ele é um ser humano e você é um ser humano, e que você, junto com ele, acaba se fazendo um todo, você vai completar. O que é um ser humano? O ser humano não vive sozinho, não é uma ilha, né? O ser humano ele não pode viver numa ilha, ele tem que ser agregador, mesmo pensando diferente, como você falou. Aí eu bato palma para você. Você tem uns pensamentos diferentes do meu, mas você observa que a gente nunca entrou em atrito. A gente sempre pensou diferente em algumas coisas, não são todas. Mas, mesmo que fossem todas, por exemplo, na rede tinha um professor, Otávio, né? Aproveito para mandar um abraço para o Otávio. O Otávio pensava muito diferente de mim em muitos aspectos. Mas nós nunca brigamos, nunca. Sempre nos respeitamos. E aí isso é que é bonito, cara. Essa palhaçada aí de extrema esquerda, extrema direita, você tem que ser extremo humano, que é o título do seu programa. Então, eu quero até parabenizar você por esse programa aí, que precisa, né? Tem que ter mais programas assim, que venha trazer uma contribuição para as pessoas entenderem que você não tem que brigar com o outro porque ele é da Umbanda, ou é do Candomblé, ou é da Igreja Evangélica, ou é católico. Você tem que ser agregador. Você pode pensar diferente, você pode ter a sua religião, você pode até se expressar diferente, mas você tem que respeitar. Eu tô totalmente de acordo. Obviamente, todo mundo quem eu pergunto isso, depois se você quiser assistir os outros programas no canal lá no YouTube, você vai ver que no final de todos os programas eu faço essa pergunta e cada um responde uma coisa completamente diferente, mas todas elas convergem para o lado da empatia, né? Que é de se colocar no lugar do outro antes de falar ou de tomar uma atitude, para que você faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você e não faça para os outros aquilo que você não gosta que façam com você. Nesse sentido, até a última entrevista foi com o Luciano Linardi, da RH Rádio. O Luciano disse uma coisa que ninguém falou, que eu achei muito legal, eu queria repetir aqui, que é o que nos faz humanos, é o fato, por exemplo, a gente é único, cada ser humano é único. E por ser diferente, nós somos todos iguais. É, É isso aí. é louco isso, né? É louco. É, é, Agora, justa, imagina. é justamente porque nós somos diferentes que nós somos humanos. Porque Imagina se todos pensassem na caixinha. cada ser humano é único, é completamente diferente. É exatamente isso que nos faz iguais, o fato de ser diferente. Então, as diferenças são bem-vindas para o ser humano, porque senão, se a gente fosse tudo igual, a gente seria que nem lá o Charlie Chaplin, lá, né, o Tempos Modernos, uma máquina de fazer coisa que repete toda vez o mesmo movimento ali. Eu acho aquele filme fantástico, né, porque mostra uma visão da indústria completamente escravocrata, de uma raça mesmo. É muito filosófico, é muito profundo, né? Enfim, foi muito bom conversar com você, Gessé. Eu acho sua história realmente
toca meu coração e me transforma numa pessoa mais perseverante, mais esperançosa, né? Eu espero que você conquiste aí tudo que você almeja na vida. Não falamos dos futuros aí, eu acho que tenho certeza que você vai ficar na rede aí junto comigo até a gente aposentar, porque é um trabalho que eu vejo um propósito até divino para esse trabalho, porque a gente não só transforma as crianças em pessoas melhores, mas a gente leva uma esperança através da música, né? Eu posso dizer por mim que a música, depois de Deus, foi como Deus usou para me salvar, foi através da música, né? Tive problemas na minha juventude e foi pela música que eu fui acertando todos esses problemas que eu tive. E tenho certeza que a vida das crianças que passarem em suas mãos vão ser transformadas para melhor por causa da pessoa, do ser humano que você é e, claro, do conhecimento musical que você passa, que leva uma luz a mais aí para essas pessoas. Gessé, muito obrigado. Eu queria que você se despedisse dos telespectadores, deixando alguma mensagem que você quiser, os seus contatos, se você quiser deixar seus contatos para as pessoas te encontrarem nas redes sociais. Esse é o momento, aí você já fala tchau e a gente faz o encerramento. Eu queria apenas agradecer, né, o convite, né, e foi um prazer muito grande. Como eu já disse, estou chovendo molhado, eu aprendo muito com você, né? E principalmente o seu lado autêntico, que não faz média, né? Fala aquilo que pensa, isso é legal. Eu queria deixar uma mensagem para todos aí, é que não desista nunca. Teve um filme muito mal feito do Van Damme, né? Desistir nunca, render-se jamais, né? O filme foi mal feito, mas a mensagem é positiva, né? Então, desistir nunca, render-se jamais. Para quem quiser entrar em contato comigo para ouvir alguma palavra de ânimo, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, 19, né? 991 25 64 64. Tá bom? Deixo um abraço a todos. Muito obrigado, Gessé. Então, esse foi o nosso 11º ou 12º, e agora? Ih, tô na dúvida, hein? Não sei. Eu esqueci se é o 11º ou 12º episódio. Mas foi o nosso programa Somos Todos Humanos. Foi uma delícia conversar com você, Gessé, porque somos todos humanos!